Você sabe dizer o que esses três homens têm em comum? Bom, os três têm ótimas condições financeiras. O Johnny Depp é um dos atores mais bem pagos de Hollywood. O Neymar está entre os melhores jogadores de futebol do mundo. E esse é o André Aranha, filho de um empresário rico. Mas eles têm mais uma coisa em comum que talvez você não saiba. Os três foram falsamente acusados de violência contra a mulher. Porém, eles têm uma pequena diferença. O André Aranha é o único entre eles que não é famoso. E por que isso importa? Bom, porque a fama foi o único fator que salvou os outros dois de não terem suas vidas destruídas pelas falsas acusações. Já o André Aranha não teve essa sorte. Quando ouvimos algum caso na TV ou nos jornais que envolve violência contra a mulher, automaticamente já surge na maioria das pessoas um sentimento de desconforto, uma indignação e um repúdio muito grande a esse tipo de crime. Nós nos colocamos no lugar da vítima e tentamos entender como essa situação pode ser traumática e sofrida. E é bom que nossa reação seja essa, afinal, estamos falando de um crime que merece uma punição severa. Por outro lado, quando se trata de algum caso de falsa acusação, a maioria das pessoas não vê esse crime como algo tão grave. Muitos até acham que isso nem deveria ser crime. Bom, isso acontece porque grande parte da população não tem ideia das consequências dessa ação. Uma pessoa que é falsamente acusada tem a sua imagem ferida e pode até sofrer consequências físicas por isso. Mas no vídeo de hoje vamos falar de um tipo específico de falsa acusação que vem crescendo nos últimos anos. Os casos de mulheres que acusam falsamente homens de violência e que querem de alguma forma ser recompensadas financeiramente por isso. Pra você ter uma ideia, são registrados no Tribunal Superior do Trabalho uma média de 220 novos processos por dia de assédio sexual e moral, mas, de acordo com uma estimativa feita por psicólogos forenses, quase 80% das denúncias são falsas. E tem um fator que foi fundamental para o crescimento dessas falsas acusações: a internet. Com o fácil acesso à internet, praticamente todo mundo pode entrar nas redes sociais, seja para expressar sua opinião, mostrar seu dia a dia ou até mesmo expor outra pessoa. E o que isso interfere nos crimes de violência contra a mulher? Bom, agora é comum mulheres usarem suas contas para fazer os chamados exposits. Os casos geralmente seguem um padrão. Uma mulher começa a se relacionar com um homem, depois de um tempo eles terminam um relacionamento e, de repente, a mulher resolve expor sua vida na internet, pedindo ajuda e denunciando seu ex-parceiro de agressão física ou abuso psicológico. Em um post no Instagram, por exemplo, o homem tem sua imagem, seus atos e suas informações expostas para toda a internet. Isso seria muito positivo, não é verdade? Afinal, a vítima agora tem o amparo de muitas pessoas. Bom, isso é o que muita gente pensa, mas acabam se esquecendo de um detalhe: as mulheres e os homens são seres humanos e ambos podem ter desvios de caráter. Ou seja, os dois são capazes de mentir, de enganar e de cometer crimes igualmente. Mas alguns simplesmente se esquecem dessa possibilidade e acabam gerando uma verdadeira tragédia. Isso porque basta a mulher expor na internet as supostas agressões que ela sofreu de um homem, que automaticamente ela é defendida a unhas e dentes e colocada como a vítima, enquanto o homem é desprezado e já é condenado pelo tribunal da internet. Isso é o que nós chamamos de cultura do cancelamento. E como essa cultura é extremamente imparcial e desproporcional, esse homem é cancelado não só na internet, como no seu trabalho, no seu bairro e até na sua família. Existe a possibilidade dele realmente ser culpado? É claro que sim, e é justamente isso que os profissionais da justiça vão investigar. Porém, também existe a possibilidade dele ser inocente e a mulher ter mentido. Justamente por isso que no sistema judiciário existem os princípios de presunção de inocência e do direito à ampla defesa. O problema é que a internet não tem nem os recursos necessários, nem a autoridade para determinar se ele é culpado ou inocente. Por exemplo, o que impede a mulher de ter feito prints falsos, edição nas fotos ou qualquer outra coisa para alterar as provas? Apenas a justiça pode afirmar isso. Além do mais, muitas vezes os perfis da internet não têm nem a boa vontade para buscar a informação verdadeira.
Foi exatamente isso que aconteceu no caso Mari Ferrer. De forma resumida, em 2018, a Mariana Ferrer, uma jovem de 21 anos, influenciadora digital, conhecida como Mari Ferrer, estava em uma festa em Florianópolis, onde ela alega ter sido estupida. O agressor seria o empresário de 44 anos, André Aranha. Em 2019, ela usou as redes sociais pela primeira vez para expor a versão dela dos fatos. Desde então, ela continuou desabafando sobre esse caso no Instagram e no Twitter. Em 2020, o caso passou por investigações policiais e aconteceu uma audiência judicial. Essa audiência foi divulgada publicamente, então todos conseguiam assistir. Porém, nessa audiência, o advogado de defesa do André Aranha, em um determinado momento, teve uma postura considerada desrespeitosa com a Mariana Ferrer, utilizando fotos dela para questioná-la sobre as acusações. O problema é que fizeram um corte desse trecho e começaram a divulgar só essa parte da audiência. Os momentos em que as supostas provas do crime são analisadas ou em que se questiona as incongruências das acusações, esses momentos são completamente ignorados. E apenas esse trecho em que o advogado de defesa está exaltado gerou uma série de manifestações de apoio a Mariana Ferrer. Inclusive, a hashtag Justiça por Mari Ferrer estava sendo amplamente usada para defender a influenciadora. O site do Intercept também ajudou a viralizar esse caso, usando o termo, abre aspas, estupro culposo. Ou seja, um suposto crime que ainda não tinha uma conclusão na justiça já estava sendo condenado pelo tribunal da internet. O Intercept depois foi até multado pela justiça por usar esse termo na sua reportagem, já que claramente esse site de notícias estava tomando um lado nesse julgamento e acabou influenciando milhares de pessoas a pensar o mesmo. Mas em dezembro de 2020, o Ministério Público de Santa Catarina concluiu sua investigação e absolveu o acusado pelo crime de estupro. E qual foi o motivo? Falta de provas. Então, o que isso significa? Bom, significa que depois da análise dos fatos, dos depoimentos das testemunhas e depois de interrogar os envolvidos, a justiça determinou que o André Aranha é inocente. E basta você assistir a audiência completa ou acompanhar as análises sérias no próprio YouTube, que você também vai perceber as incongruências nas acusações dessa moça. Entretanto, nada disso importa mais. Sabe por quê? Porque, independentemente da Mariana Ferrer estar certa ou errada, a internet já assumiu seu lado. E nada, nem a palavra da justiça, nem a análise da audiência, nem a possibilidade dela ter feito isso para ganhar dinheiro, nada disso vai fazer as pessoas mudarem de ideia. Se você olha os vídeos no YouTube em que uma pessoa apoia Mari Ferrer e diz que o André Aranha deveria estar preso, nos comentários você vê claramente que as pessoas não viram a história completa. Tem gente que até hoje não sabe que ele foi inocentado. Uma pessoa diz, eu queria saber quem são essas pessoas que dão dislike num vídeo desses. Força, Mari, que a justiça de Deus não falha, já que a dos homens é uma piada. Outro diz, quem deu dislike? Mariana é muito forte, eu não teria essa coragem, merecemos justiça. E essa diz, elas têm o direito de ridicularizar a vida deles na internet. Alerta para que outras mulheres não passem por isso. Assim, pelo menos virtualmente, a vida deles acabará, já que as autoridades não estão nem aí. O cara é preso, paga fiança, não há provas suficientes, enfim, é uma merda. Pois é, inclusive, o nome dela foi usado em um projeto de lei e até hoje é lembrado como um caso de violência contra a mulher. A pergunta é, por que esse não foi considerado um caso de falsa acusação? O André Aranha foi absolvido por unanimidade pela justiça e mesmo assim tinham vários perfis ameaçando ele de morte. Divulgando a foto dele nas ruas e nas redes sociais, as pessoas ficam sentidas justamente porque existem casos reais de mulheres que são abusadas e agredidas e elas sentem medo de não terem apoio quando forem denunciar esses crimes. A questão é que se o caso da Mari Ferrer é defendido como ele foi, isso prejudica justamente as verdadeiras vítimas desse tipo de crime. E assim como ela, tivemos o caso da Nájila Trindade, que acusou Neymar de e o caso da Amber Heard, que acusou Johnny Depp de agressão. A grande diferença é que graças à popularidade desses dois homens, o caso deles teve uma enorme repercussão e os dois lados foram ouvidos. O Neymar foi massacrado nas redes sociais e teve até uma campanha publicitária suspensa, mas depois as pessoas viram um vídeo que mostrava a verdadeira intenção da mulher.
O Johnny Depp sofreu um boicote tão grande na época que até perdeu seu papel em filmes e foi amplamente atacado no Twitter, mas como a audiência foi passada em vários canais de TV no mundo todo, as pessoas viram quantas mentiras a mulher contou para tentar se beneficiar dessa situação. Então, assim como o André Aranha, eles tiveram como provar sua inocência. Os três tiveram suas vidas feridas pelas falsas acusações, porém apenas um deles até hoje passa por isso. Além disso, apenas 2 dessas 3 mulheres foram devidamente punidas por seus crimes. A Amber Heard foi declarada culpada nos Estados Unidos pelas declarações falsas que ela escreveu em um artigo de jornal acusando Johnny Depp de violência doméstica. Por causa disso, ela foi condenada a pagar a ele cerca de 8 milhões de dólares. A Nájila Trindade, depois do Neymar ser inocentado, foi processada por calúnia e tentativa de extorsão, e em 2019 ela foi indiciada por denúncia caluniosa, fraude processual e extorsão. Por outro lado, a Mariana Ferrer não sofreu nenhuma consequência por sua falsa acusação, muito pelo contrário, ela foi homenageada em uma lei brasileira, e apesar da proposta da lei ser boa para a sociedade, afinal, ela busca impedir o desrespeito contra as vítimas ou supostas vítimas durante o processo de julgamento. Essa homenagem só mostra como as falsas acusações não são levadas a sério no Brasil. E o triste disso tudo é que algumas pessoas acham correto esse tipo de postura. Elas não se importam em simplesmente acabar com a vida de um homem apenas para defender cegamente uma mulher. Elas pensam, bom, se ele realmente for culpado, ele já foi cancelado e xingado na internet, mas se a denúncia for uma mentira e ele for inocente, que se dane também, afinal, o homem tem que se ferrar mesmo. Parece exagero, mas muita gente pensa dessa forma. Isso é reflexo de um ódio cego contra os homens. A ideia de que todo homem é mau apenas pelo fato de ser homem. Por isso, as mulheres sabem que serão privilegiadas numa situação de denúncia de violência, e as mulheres mal intencionadas sabem que a palavra delas terá um peso maior para a sociedade. O próprio judiciário brasileiro vê a mulher dessa forma. E no juizado da violência doméstica, o juiz é juiz de ambas as partes, já disse e repito. Mas no juizado da violência doméstica, a palavra da vítima, ela tem um peso. Eu sei que muitas mulheres não acham esse assunto tão relevante e até podem se sentir ofendidas por dar importância aos homens que são vítimas de falsas acusações, mas, na verdade, dar voz aos homens que são falsamente acusados não significa tirar a voz das mulheres que realmente são vítimas de violência. Dar visibilidade para um crime não diminui a visibilidade de outro, até porque tanto o homem falsamente acusado quanto a mulher que eventualmente sofreu algum tipo de agressão, os dois são vítimas de pessoas más, de criminosos, independente do sexo. Um exemplo disso é o Programa Maria da Penha Vai à Escola. Essa iniciativa é feita em várias escolas do Brasil para educar os alunos e prevenir a violência contra a mulher. Mas tem um detalhe interessante. Foi apresentada uma emenda a essa proposta de lei, sugerindo justamente que os estudantes também sejam orientados sobre a gravidade das falsas denúncias sobre violência doméstica. Então esse vídeo não é só para conscientizar sobre os perigos das falsas acusações e como essa ação é muitas vezes ignorada. O principal objetivo é mostrar que não se trata de uma brincadeira. Por exemplo, se uma menina hoje acusar falsamente um vizinho de assédio, achando que é uma bobeira, uma brincadeirinha, ela provavelmente não tem ideia que isso vai destruir a vida desse cara, mesmo que a justiça fale que claramente não há provas e que a menina está errada. Esse homem, o vizinho, já será condenado pela sociedade no entorno. E então, quando houver um caso verdadeiro, as pessoas vão começar a duvidar cada vez mais das mulheres e as verdadeiras vítimas terão mais dificuldades para fazer suas denúncias. Bom, atualmente a chamada denunciação caluniosa é crime no Brasil e pode ter uma pena de reclusão de 2 a 8 anos, além de uma multa. E para você ter uma ideia, com o aumento dessa prática, em 2017 foi sugerido um projeto de lei que tornaria a falsa acusação de estupro um crime hediondo e inafiançável, mas essa proposta acabou sendo rejeitada pelo Senado.
E você, o que pensa sobre esse assunto? Fique à vontade para deixar nos comentários sua opinião. Lembrando que se você gostou do vídeo, também pode deixar o like aqui embaixo e se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos como esse. E se você, assim como eu, também gosta de estudar política, filosofia e história de uma forma mais aplicada, aqui na descrição eu deixei algumas recomendações de livros para você começar ou até se aprofundar nesses estudos. Então, se tiver interesse, pode dar uma conferida aqui embaixo. Muito obrigada por sua atenção até aqui e até o próximo vídeo.